paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite a todos. Nós nessa noite fomos tocados por Deus de estar trazendo uma mensagem. Eu estou trazendo uma mensagem, meu esposo vai estar trazendo outra mensagem que Deus tem tocado no nosso coração. Vai ficar um barulho no fundo, mas é o ventilador que está ligado porque aqui está muito calor. E esses dias eu estava fazendo a minha leitura diária da Bíblia e Deus tocou numa parte que eu estava lendo de Crônicas. Deus tocou referente a algo que nós estamos vivendo hoje, quando nós vamos nas igrejas, quando nós observamos as igrejas. E é algo que tem incomodado muito, porque é algo que está saindo daquilo que Deus requer de nós na palavra. Nós temos que sempre ter o temor de fazer aquilo que está na palavra, não coisas da nossa carne, não coisas para agradar o homem, mas para agradar a Deus. E um dos versículos que Deus me colocou no coração, quando eu estava lendo, é 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 1 a 4. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 1 a 4, que vai dizer assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salomão, como todos nós sabemos, foi o rei mais sábio que já existiu, porque ele pediu sabedoria a Deus, e Deus deu tanto sabedoria como riquezas a Salomão. E Salomão foi aquele que Deus escolheu para construir o templo dele aqui na terra, porque Davi, ele tinha esse desejo. Mas, Davi que foi o pai de Salomão, mas Deus falou que seria um dos filhos dele que ia construir esse templo, e esse filho foi Salomão. E aqui nós vemos que Salomão ele tinha terminado de construir o templo, ele tinha feito uma oração, terminado de construir o templo, e estava oferecendo sacrifício no templo para Deus. E caiu o fogo do próprio céu, desceu o fogo do próprio céu e queimou esse sacrifício. E aquele lugar se encheu da glória de Deus. E a glória era algo visível através desse fogo que desceu do céu. Sentiu-se a presença de Deus lá de maneira forte. Todas as pessoas que estavam ali viram, e era tão forte que os sacerdotes não conseguiam entrar dentro do templo, não tinham como entrar, porque a glória de Deus, a luz da presença de Deus estava ali. Nesse momento, as pessoas que estavam ali sentiram a glória de Deus, como fala aqui no versículo 3, que é o destaque desses versículos que eu li, é que fala: E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Presta atenção, principalmente nesse versículo. Aqui nós vamos ver falando que ao sentir a glória de Deus, o povo começou a pular, a correr no meio do templo, a correr ali em volta do templo, a subir nos pedestais ou nas árvores, no que havia ali, a sair gritando, berrando, pulando, marchando. Aqui fala que eles fizeram o quê? Ajoelharam-se no chão, colocaram o rosto em terra e adoraram a Deus dessa forma. E começaram a falar em sua adoração: Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ali foi uma adoração com ordem e com decência. E hoje nós vemos nas igrejas, hoje ainda virou até moda isso, né, digamos assim, que quando a glória de Deus desce na igreja, começa aquele pula-pula, aquele grita-grita, que parece que a pessoa está desesperada. Tem pregadores não estou citando denominações, eu estou falando assim, no geral, que a gente já presenciou isso até pessoalmente, que eles gritam tanto, que você não sabe se ele está pregando a palavra, se ele está com raiva, se ele está tentando xingar alguém, porque é muita gritaria. E começa a pular, e tem pessoas que começam a pular em cima da cadeira, e a cadeira que pega, a gente que quebra, a gente que cai da cadeira. A gente vê pregadores subindo em pilares, já citei sobre isso. Pega o púlpito e sai correndo com o púlpito na mão. E recentemente nós vemos um que pegou uma arma e começou uma arma, não sei se era, acho que era uma arma de brinquedo, mas começou aquela arma a dar tiro na igreja, as pessoas caíam e falam que isso é a glória de Deus, falam que isso é a unção. Isso não é bíblico. Não é eu, pastora Fabiana, que estou falando isso está na palavra. Está na palavra escrito que a adoração aqui, quando eles sentiram a glória de Deus, eles viram, sentiram e viram, porque
desceu fogo do céu. Olha como é forte isso. Era tão grande que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, de tão forte que era. A presença de Deus foi muito forte ali, à vista de todos. E o que ele disse? Se fosse para as pessoas ficarem pulando, gritando, imagina o que era para esse povo fazer. Se eles estavam vendo mesmo, além de sentir, eles estavam vendo a glória de Deus ali. Era para eles saírem gritando de uma cidade a outra, gritando e berrando e marchando, mas eles não fizeram isso. Eles caíram em adoração com o rosto em terra de joelhos, porque a glória e a presença de Deus vai fazer você cair em joelhos, pode fazer você chorar, mas você não vai perder a sua noção e ficar que nem louco, porque tudo de Deus é feito com decência. No céu, os anjos eles ficam santo, 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 mas todos eles falam a mesma coisa em ordem e decência. No céu não fala que os anjos estão pulando, gritando, berrando, como faz aqui na terra. Então o que nós estamos vendo hoje é muito sensacionalismo, é muito emocionalismo. Nossos olhos têm que se abrir, você tem que tomar cuidado aonde você está adorando a Deus e o que você está fazendo. Se o que você está fazendo é o que Deus manda, a palavra manda, ou é coisa da sua carne. Você está fazendo aquilo porque a igreja, se você não pular, se você não gritar, se você não começar a gritar glória a Deus alto, se você ficar parado na igreja e adorar no seu coração, as pessoas vão te apontar e falar que você não adora a Deus. As pessoas não vão gostar de você. Então você faz aquilo não para agradar a Deus, para agradar as pessoas. Eu falo isso porque eu passo muito por isso, porque se vocês me verem numa igreja, vocês não vão me ver eu gritando glória a Deus, alto, berrando, subindo na cadeira, marchando, pulando. Vocês nunca vão ver eu ministrando, berrando. Por quê? Porque o meu jeito de adorar a Deus é com ordem e decência. Foi assim que eu aprendi, do próprio Deus. Então, não adianta você gritar, berrar na igreja e, por exemplo, você sair da igreja, você não tem respeito pelo seu marido, você não tem respeito pelos seus familiares, você vai beber escondido, você vai pular carnaval escondido. E lá na igreja você grita glória, e você marcha, e você pula, e você faz todas aquelas coisas. Mas a adoração que Deus recebe de você não é o segredo. Você adora a Deus quando você tem respeito pela sua família, quando você tem respeito pelo seu marido. Você adora a Deus quando você é honesto. Você adora a Deus quando você ajuda alguém que precisa com amor, seja com uma palavra, seja com algo que ela precisa. Você adora a Deus naquilo que você faz para Deus, mesmo quando ninguém está vendo. Você não tem público para te ver. Mas você tem respeito a Deus e você adora a Deus com respeito. Isso é adorar a Deus. Quando você põe os seus joelhos no chão dentro da igreja ou na sua casa e você fala para Deus ouvir, não para o homem ouvir. Porque quem sabe quem você é e quem olha o seu coração é Deus. Ele vai olhar o seu coração para ver se a sua adoração é verdadeira. Ele não vai olhar quem está gritando mais alto. Ele não vai olhar quem está fazendo da igreja, na verdade, um picadeiro de circo. E a palavra, ela diz mais sobre isso. Lá em 1 Coríntios 14, 33 a 40, eu não vou estar lendo porque senão vai ficar muito extenso. Mas ele fala, pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Eu li uma parte. E lá no 40 ele diz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então aqui, Paulo, ele estava passando por um problema nas igrejas e estava tendo muita desordem no culto, muita gritaria, estava saindo do contexto daquilo que Deus tinha ensinado. Então na carta ele fala isso, que Deus, ele é um Deus de ordem e decência, que as coisas têm que ser tudo feito com decência e ordem. Estava tudo saindo dos eixos, como está acontecendo hoje. Porque o que acontece? As pessoas elas não leem a Bíblia. Então é criado um modismo na igreja. E como elas não leem, elas não estudam, elas não meditam, elas não pedem discernimento do Espírito Santo, elas não chegam em casa e falam e pegam para ver se aquilo que foi falado na igreja realmente está na palavra. Então tudo que é falado lá, elas dizem amém, elas acham que veio de Deus, que é para Deus, e elas absorvem aquilo. E quando vê, elas estão fazendo loucura, quando vê, elas estão com um nariz de palhaço dentro da igreja. Porque às vezes a gente entra dentro da igreja, eu e minha esposa andamos visitando algumas igrejas, e a hora que você pensa, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque é tanta gritaria que às vezes você fica até 3 dias meio surdo quando você sai de lá. E a palavra se perde. Porque quando você vai na igreja para ouvir a palavra tem que ser explicada e passada da mansidão do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é manso, ele é educado. Eu já falei isso em várias ministrações, eu sempre vou falar, ele é educado, ele é decente, ele é manso. O Espírito Santo não vai fazer palhaçada. Então, você tem que passar a palavra nesse mesmo ritmo que o Espírito Santo está ensinando você, para que a igreja entenda.
Agora, se eu chego, começo a explicar a palavra, começo a berrar, gritar, pular, e começo a entregar só um monte de profecias, muitas vezes as profecias é coisa da mente da pessoa, nem é de Deus, e começa aquela misturança, chega a pessoa, ela sai da igreja, ela começa a pensar, peraí, todo mundo gritou, berrou, gritou glória, aleluia, mas o que foi pregado? A palavra se perdeu, não foi pregado nada, não foi ensinado, porque a palavra tem que ser ensinada para que ela dê sementes, para que ela dê frutos. Então, a essência que Deus mandou passar dessa mensagem, tome cuidado na igreja que vocês vão. Tome cuidado com o tipo de adoração que vocês estão dando a Deus. Deus, ele procura aqueles que o adorem em espírito e verdade. Lá em João 4, 23 a 24, quando Jesus ele fala com a samaritana, ele fala que havia um tempo que as pessoas não iam adorar mais no templo, mas as pessoas iam adorar em espírito e em verdade. Não era um templo físico, era adoração em espírito e em verdade, porque havia uma discussão ali. Qual era o melhor lugar para se adorar? Se era onde os samaritanos adoravam, se era onde os israelitas adoravam. Então havia uma discussão entre esses dois povos. Aí Jesus ele fala que haveria um templo que não ia mais ter nem templo, nem adorar em nenhum dos templos, mas Deus ia buscar aqueles que adoravam em espírito e em verdade. E sabe o que é adorar em espírito e em verdade? É adorar com obediência e com decência, não com gritaria. Você adora a Deus, como eu falei, com as suas atitudes, com a sua vida, com o seu pensamento, com o seu respeito, com o seu temor a Deus. Não é gritando e berrando, para que todo mundo veja que você está adorando. Mas espera aí, quem tem que ver é Deus, que a sua vida está de acordo com a palavra. Se a sua vida estiver de acordo com a palavra, fora da igreja você está fazendo a vontade de Deus, você está se esforçando para fazer a vontade de Deus, as pessoas vão ver isso em você. E vão falar, ali vai o verdadeiro servo de Deus. Porque ele é honesto, porque ele é sincero. Porque a gente vê o Espírito Santo refletindo nele. Não é porque ele está gritando e berrando. E outro, se os irmãos repararam que muitas vezes tem igreja que grita tanto, ainda coloca o som no último lugar e elas não pensam, para você ver como que é o negócio. Elas não pensam que do lado pode ter uma casa onde tem um recém-nascido, onde tem uma pessoa doente, encamada, e elas ficam gritando até altas horas da noite, não deixa aquela pessoa dormir, não deixa aquele recém-nascido dormir, aquele bebê dormir, aquele doente dormir. O que acontece? Acaba se chamando até a polícia, caso de polícia, a polícia vai lá e prende som. Só por aí, a gente já pode perceber que não é coisa de Deus. Porque as coisas de Deus não vão incomodar as pessoas, as coisas de Deus não vai fazer barulho para incomodar as pessoas. As coisas de Deus vai penetrar na alma da pessoa para que haja transformação na vida dela. Se essa igreja vai gritar, berrar e incomodar da forma que está incomodando a ponto de chamar a polícia, ela estivesse pregando a palavra de forma decente, calma, aquela pessoa que está do lado, ela estaria até prestando atenção na palavra, mas ela não está na igreja. E o que poderia acontecer? Ela se converter, aquilo ajudar, pode ser até uma cura de um doente que está encamado numa casa do lado. Porque quando a palavra é pregada de forma verdadeira, de acordo com a palavra de Deus, as curas acontecem. Acontece porque a pessoa ela se comove e Deus passa a falar diretamente no coração daquela pessoa que está ouvindo. O Espírito Santo começa a falar diretamente com aquela pessoa e nasce a fé. E a fé daquela pessoa move as montanhas que tem na vida dela. E acontece a cura na vida dela, mesmo ela estando lá dentro da casa dela, ouvindo do lado. Eu já ouvi testemunhos assim. Pessoas que foram curadas ouvindo uma pregação da igreja, ela nem era evangélica, mas a casa era do lado. Ela ouviu uma pregação que era com ordem e decência e ela foi curada. Então, a gritaria não vai fazer o quê? Vai trazer a raiva, que a pessoa vai até chamar a polícia, a pessoa não vai entender a palavra e muitas vezes ela vai achar que toda a igreja evangélica, que toda a palavra de Deus, que ser crente se resume a isso. A gritaria, a bagunça, esses modismos que estão colocando na igreja, essas coisas malucas que estão colocando na igreja, é a pessoa que sopra na cara do outro para dizer que o sopro dele vai trazer a cura, é umas coisas que não é bíblica. Leiam a palavra, estudem a palavra, peçam discernimento e tomem cuidado. Onde você vai adorar a Deus? Porque se você pegar aquilo e levar para você como certo, você vai estar adorando Deus da forma errada. A adoração tem que ser com ordem e decência, porque Deus é santo, Ele é Deus de ordem e decência, e Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Fique com essa palavra em nome de Jesus e que Deus abençoe a todos.